Fala galera, aqui é o professor Rodrigo Bressan, a gente está resolvendo a prova da UniOeste 2013. Se você não me segue lá no Instagram e no TikTok, segue lá, é prof_Bressan. Olha só o que fala a prova, essa aqui é a questão 15. Em um recipiente de capacidade térmica desprezível, né, ó, são colocados dois líquidos de calor específico 1 e 2, então eu vou colocar aqui, ó. Já anota os dados, gente, porque a gente vai utilizar isso para a gente não se confundir, ó. Ó, líquido 1, líquido 2. Né? Então, ele falou que aqui tem um calor específico 1, que tem um calor específico 2. E as temperaturas inicial é T1 e aqui a temperatura inicial é T2. Isso respectivamente, né? Após um tempo, né, os líquidos eles possuem massas iguais, ó, M e M, eles atingem equilíbrio térmico. Então, o que significa isso? Significa que tanto T1 vai para uma temperatura final T, e o T2, que é a temperatura inicial do líquido 2, vai para a mesma temperatura T, porque eles vão entrar em equilíbrio térmico, né? Então, a temperatura igual no final, né? E ele fala assim, ó, considerando a situação descrita, pode expressar a fórmula da temperatura final. Ele quer saber a relação de T. Então, vocês conseguem perceber, gente, que aqui, ó, ele não falou que mudou de estado físico, né? Ele não falou que aconteceu alguma coisa de desperdiçar energia e tudo mais, mas o calor vai ser trocado entre esses dois corpos. Então, isso aqui é uma fórmula de troca térmica, né? Então, como que a gente faz para equacionar isso? O calor sensível do corpo 1 mais o calor sensível do corpo 2, tudo isso tem que ser igual a zero. Então, se você observar, ó, a massa vezes o calor específico 1 tem que ser igual à variação de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura é a final menos a inicial. Então, a final é equilíbrio térmico menos T1, essa seria a fórmula, mais a massa vezes o calor específico 2, vezes a temperatura final menos T2. Tudo isso igual a zero. E daí aqui a gente vai ter que isolar, né, o valor de T. Então, eu vou fazer e vou aplicar a distributiva aqui, ó. Então, aqui ele vai ficar MC1 vezes T menos MC1 vezes T1, mais MC2 vezes T menos MC2 vezes T2. Tudo isso igual a zero. Vou colocar os iguais com iguais, ó. Aqui tem T, aqui tem T. Então, eu vou juntar esses dois, e esses outros dois aqui que eu vou fazer em preto, ó, eu vou jogar lá para o outro lado positivo. Então, aqui vai ficar, ó. Se você observar, a massa tem igual nos dois, né? Massa e temperatura. Então, ó, massa e temperatura, C1 mais C2, joga para o outro lado positivo. Daí aqui, ó, seria isolando a massa. M, C1, T1, mais C2, T2. Dos dois lados tem massa, eu posso cortar. E eu isolo a temperatura. A temperatura vai ser o C1 vezes a temperatura 1, mais C2 vezes a temperatura 2. Eu passo dividindo, ó, dividido por C1 mais C2. Então, essa seria a equação, né, a parte algébrica dessa relação aqui das grandezas. Daí agora é só a gente procurar a temperatura ali, que ela equivale a essa equação, ó. Então, a temperatura final vai ter que ser C1T1, C2T2, e aqui embaixo tem que ter uma soma. Então, ficaria a letra C, ó. C1T1 mais C2T2, dividido por C1 mais C2. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.